Estados Unidos e Rússia estão com uma situação delicada aí sobre armas nucleares, assunto que a gente vai destacar agora aqui, porque o Tratado de New START, que regulava aí esses arsenais desde o ano de 2010, gente, venceu nesta quarta-feira. E esse acordo estabelecia um teto de 1.550 ogivas nucleares prontas para uso em cada país, além de regras sobre o armazenamento e também a fiscalização. Com o fim desse tratado, essa é a primeira vez desde o fim da Guerra Fria que não há restrições desse tipo entre Washington e Moscou. E com isso, organizações como a ONU e a ICAN, Prêmio Nobel da Paz de 2017, temem uma certa acelerada, uma nova acelerada corrida armamentista nuclear. Atualmente existem cerca de 12 mil bombas atômicas em posse de 9 países. O Kremlin, inclusive, afirmou que vai adotar uma atitude responsável com relação a esse assunto, enquanto os Estados Unidos afirmaram que novas negociações dependem da inclusão da China. Para a gente entender quais os impactos dessa mudança, nós vamos conversar aqui agora com o editor de opinião aqui de O Tempo, né, o Fred Duboc. Fred, agora sim, bom dia para você. Não dei bom dia para o Fred na apresentação aqui. Tô aprendendo aqui a primeira análise ainda. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Círia. Bom dia participar pela primeira vez na bancada com você aqui. Eu já tinha participado antes no Tempo News, mas aqui no Primeira Análise é a primeira vez. É um prazer recebê-la aqui. É uma preocupação com relação ao fim do New START. Ele venceu a 0 hora de quarta para quinta-feira, 9 horas da noite de ontem em Brasília. Né? Era um tratado que foi assinado por Barack Obama e Dmitry Medvedev em 2010. Ele era uma nova escala de um outro programa, que era o START, né? Que era de 1991, que previa uma limitação. O START é um dos últimos acordos bilaterais Rússia e Estados Unidos para o controle dos arsenais nucleares de ambos os países. Nesse momento, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, hoje pela manhã, ele já havia se pronunciado sobre o assunto, falando que a Rússia vai adotar o que ele chamou de uma abordagem responsável, né? Desde que preservado a estabilidade estratégica e os interesses nacionais. Aí é que vem a preocupação, porque os interesses nacionais dessas duas potências, nesse momento, são interesses que mostram uma maior agressividade, uma maior impulsividade no cenário internacional. A Rússia está envolvida num conflito com a Ucrânia, já está para completar 4 anos. Os Estados Unidos estão num momento de política externa expansionista, né? Houve o bombardeio, o ataque na Venezuela, há pressões contra vários outros países, uma tentativa de reordenamento das relações no sistema internacional com maior protagonismo dos Estados Unidos, então gerando muita instabilidade. Né? Vamos falar um pouco sobre o que é o START. Né? O START, o New START, ele fazia uma limitação do número total de ogivas, como você falou, para 1.550 ogivas nucleares, mais 700 mísseis balísticos continentais e, no máximo, 800 lançadores desses mísseis. E, mais importante, ele previa a autorização de fiscalização em local dessas instalações para garantir o cumprimento. Isso não vinha acontecendo desde a época da pandemia, o que gerou um certo relaxamento. Também houve um relaxamento porque vários outros acordos de controle dos armamentos nucleares entre os dois países foram sendo eliminados nos últimos anos. O Tratado dos Armamentos de Alcance Intermediário, o Tratado do Open Skies, que também permitia sobrevoos e fiscalização de instalações nucleares, o Tratado do Controle de Armamentos de Forças Convencionais na Europa, justamente nesse período da Ucrânia, que era bastante importante para que permitisse um alívio das tensões, e o Tratado Internacional do Banimento de Testes com armamentos nucleares. No ano passado, Donald Trump também falou que ele já estava disposto
a desistir. Né? Como é que está a situação atual? Ontem o secretário de Estado, Marco Rubio, disse que uma negociação dependeria do envolvimento da China, né? Porque os Estados Unidos veem que a China está num processo de aumento dos arsenais nucleares. Né? Então, isso gera toda uma situação de tensão. Agora, nós temos informações também que estão circulando em agências como a Reuters, a Axios, né, a Sputnik, que estão ocorrendo negociações informais para uma prorrogação não oficial, ou seja, não há um vínculo legal como havia no caso do START, mas que fossem preservados por um período entre 6 e 1 ano os termos do START. Essas negociações estão sendo feitas de forma mais discreta, sigilosa, com emissários da Rússia e dos Estados Unidos, segundo a Axios. O genro do Donald Trump, o Jared Kushner, que participou também das negociações para a libertação dos reféns em Gaza, por exemplo, estaria participando dessa tentativa de acordo. Mas é uma coisa, como eu falei, depende, nesse momento, dos interesses nacionais dessas duas nações, que são interesses que estão muito díspares e nós estamos vivendo um período de maior proliferação nuclear. O que esperar disso tudo em um curto prazo, hein, Fred Duboc? A maior preocupação é de uma escalada da corrida armamentista. Atualmente, como você falou, assim, nós temos mais ou menos 12 mil ogivas nucleares em todo o mundo. 12 mil, incluindo 9 mil. Ali nós estamos com um mapa, né, da Federação dos Cientistas Americanos, mostrando esses 9 países que possuem arsenais. Os 2 maiores arsenais são da Rússia e dos Estados Unidos, sempre foi assim ao longo da história. A China tem em torno de 600 ogivas. Um relatório de 2022 do Pentágono previa que a China estaria fazendo uma aceleração desse arsenal e poderia chegar até 1.500 ogivas, ou seja, quase triplicar mais que duplicar o número de ogivas até 2035. Né? A Rússia também está num processo de aceleração e já completou a modernização do seu arsenal, anunciando uma série de mísseis mais modernos, mais ágeis, capazes de desviar do sistema de defesa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão trabalhando num aumento do seu sistema de defesa. Até o Donald Trump está investindo bilhões de dólares no chamado Domo Dourado, que seria um sistema de antimísseis para proteger os Estados Unidos e que envolveria inclusive a Groenlândia. Por isso, esse é também mais um dos motivos que haveria essa preocupação dos Estados Unidos de anexar a Groenlândia. E vários países estão se mostrando muito tensos, muito preocupados com isso. Né? A França já anunciou preocupação com relação a esse problema, né? A Alemanha, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, diz que o momento é sério e de grande preocupação. E como você citou, a ICAN, que foi Prêmio Nobel de 2017, e que o objetivo principal dela é exatamente a erradicação dos armamentos nucleares, fez um apelo público e internacional para que haja a manutenção desses limites dos arsenais, para que impeça uma corrida. O que nós estamos vendo aí como que foi a evolução dos arsenais nucleares desde a explosão do primeiro dispositivo em 1945. Né? Quem viu o filme Oppenheimer, né, viu como que foi o teste, etc., e aquela preocupação toda. E ao longo dos anos, em 1949, a Rússia explodiu o primeiro artefato nuclear dela, e você vê que há uma aceleração gigantesca do número de ogivas em todo o mundo. Em 1986 chegou ao máximo, quase 70 mil bombas atômicas em todo o mundo. Né? Então, depois de 86, foi chegando 89, a queda do muro, 1991, o fim da União Soviética. Aí a gente vê aquela queda até uma estabilização mais ou menos em torno entre 2010, né, 2005, 2010, e mantendo essa faixa dos 12 mil, sendo que 9 mil estão em capacidade de serem usados e 3 mil operacionais, ou seja, prontos para uso. 90% desse arsenal está na mão de
Rússia e Estados Unidos. Por isso é tão importante você ter um tratado como esse, New START, para que haja uma certa previsibilidade, né, e uma capacidade de... Esses tratados servem para você criar espaços para diminuir a tensão no caso de crises, né? Então é importante que você tenha não só a limitação, mas também o espaço para que haja negociação e o refreamento no caso de tensões envolvendo os dois países. E nós vimos nos últimos anos períodos de tensão muito grande, inclusive uma escalada retórica na época do governo Biden, entre Biden e Putin, com relação à questão da Ucrânia.